amigos, olá irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Meu nome é Walter e eu estou como pastor da comunidade Hebron em São Paulo e mais uma vez nós virtualmente nos reunimos para tratarmos de assuntos da palavra de Deus. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer a vocês que, caso este vídeo seja relevante à sua vida, seja importante, você pode fazer duas coisas, ou três. Primeiro, dar um positivo, escrever nos comentários aquilo que foi importante para você, o que você aprendeu, ou o que você precisa melhorar, e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais para com outras pessoas que você conhece e que precisam ouvir essas verdades que serão compartilhadas através desta meditação. Caso você não seja inscrito no canal da comunidade Hebron, inscreva-se. E mais uma vez peço que você dê o seu positivo para que esse vídeo possa ser divulgado no canal do YouTube e outras pessoas possam assisti-lo. Eu convido agora para que vocês orem comigo neste momento. E depois vamos dar sequência e vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus e, com a ajuda do Senhor, sermos edificados nele. Amém? Vamos orar então e pedir que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor nos guarde de todo o erro, de todo o espírito do erro, e que nós possamos, Pai, celebrar Teu nome, exaltar Teu nome, glorificar o Teu nome, para que muitas pessoas possam perceber a verdade nestas palavras que serão pronunciadas e possam sofrer um impacto em suas vidas espirituais e morais e corrigirem os seus caminhos a fim de encontrar uma vida que agrade a Ti, que seja aprovada pelo Senhor. Pai, por isso pedimos que o Senhor nos ajude a compreendermos melhor os Teus pensamentos e os Teus caminhos elevados, através da palavra de Deus, e com a ajuda e o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem, vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, porque lá estão os objetivos da palavra de Deus, quando a lemos, quando a estudamos, quando nela meditamos e quando a ouvimos. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Dito isto, eu gostaria nesta meditação de compartilhar com vocês o seguinte tema: não ignore os ardis de Satanás. Parte 3. O texto que eu escolhi para esta meditação está em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 3, que eu gostaria de ler com vocês agora. Vamos ler. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês.
Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o Mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição por dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Eu tenho compartilhado com vocês nas últimas 2 semanas que Satanás, juntamente com os seus agentes, quais são os seus agentes? Seus demônios, pessoas mundanas, e estas pessoas mundanas, naturalmente estão no mundo, um sistema que é contrário à verdade, aos princípios e à própria pessoa de Deus. Ele odeia Deus, odeia Jesus e odeia a igreja. Mas essas pessoas mundanas também estão dentro da igreja, revestidas como cristãos, porém são falsos cristãos. E por que não mencionar a nossa própria natureza humana decaída, que nos enche de paixões egoístas e tentando nos desviar dos caminhos de Deus? Satanás usa esses agentes e ele é muito hábil ao usá-los para criar armadilhas que, por meio delas, tentam afastar as pessoas da palavra de Deus, enfraquecer a fé dos cristãos, fazendo com que sejam espiritual e moralmente decadentes e infrutíferos, como fazer com que a igreja seja desmoralizada no mundo. O conselho de Deus para um filho é que ele honre o seu pai. Como um filho honra o seu pai? Imitando-o, agindo à semelhança dele nas mais variadas questões ou circunstâncias da vida. O filho aplica nessas situações a boa educação, a boa disciplina que recebeu de seus pais. Nós honramos a Deus na prática ou pela prática desse princípio da verdade. Nós procuramos nos assemelhar a Ele em nossas ações, em nossas variadas ações, atitudes, a fim de que Ele seja glorificado. Nós queremos que Ele receba elogio por parte das pessoas ao perceber o nosso bom comportamento. Eu quero que meus pais sejam elogiados quando eu vou a algum lugar e as pessoas observam o meu bom comportamento. Então, eu quero que Deus seja glorificado por causa do meu bom comportamento cristão. Não foi isso que Jesus ensinou? Brilhe a luz de vocês diante dos homens por meio de suas ações, por meio das suas obras, por meio do seu trabalho espiritual, para que as pessoas, vendo o modo como vocês agem, como vocês trabalham, como vocês praticam o evangelho e o cristianismo, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus.
Na semana na terça retrasada, eu falei como Satanás afasta as pessoas da palavra de Deus para roubar as sementes do evangelho e do reino de Deus, daqueles que não permitem que essas sementes ou que a palavra de Deus ingresse no seu mais profundo íntimo, isto é, em suas consciências, e transforme a realidade de suas vidas. Jesus ensinou essa verdade na parábola do semeador em Lucas capítulo 8, versículos 5 e o 12. E eu peço que vocês leiam comigo novamente este texto, apenas para relembrarmos, tá bom assim? Veja lá o que Jesus disse. Certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. Então veja bem, a pessoa ouve a palavra, mas ela não entra no reino de Deus, e nem o reino de Deus entra dentro delas. Elas ficam ali, na periferia, e a palavra de Deus fica na periferia de seus corações. Isso é natural, é o óbvio. Você só fica na periferia do evangelho porque o evangelho está na periferia da sua vida. Então, o que acontece? Os agentes satânicos, analogamente aqui apresentados por Jesus como os passarinhos, porque eles vêm voando, vêm rápido, eles pegam essa semente e levam embora. Então perceba bem, Satanás, ao não permitir que essas pessoas ingressem no reino, por vários motivos. Os motivos podem ser pensamentos acerca de preocupações, aflições, anseios, a natureza humana funcionando. E a pessoa não aceita a cruz de Cristo, não aceita morrer para si mesmo, não se rende a Deus e permanece na periferia. Então Satanás vem e rouba. Ele não pode impedir que você ingresse no reino de Deus, mas ele pode trabalhar contra, percebe? Então veja só, uma pessoa fica lá na periferia, afastada de Deus, e o que é isso? Morte espiritual. E então ele vem e rouba. E uma pessoa longe de Deus, fatalmente será destruída. Na semana passada, ainda para relembrar, eu falei como Satanás tenta impedir o desenvolvimento da fé na vida daquele que recebeu, que a recebeu de Deus, que recebeu essa fé de Deus, porque o homem não pode gerar fé, mas ele pode desenvolvê-la, correto? Então, quando você vai a Cristo, você não tem nada de bom para apresentar a Ele, para merecer a sua salvação. Não tem nada de bom. Então, Deus o escolhe, o chama, este é o momento, e Ele te dá a capacidade para crer nele e ser apresentado a Jesus Cristo. Quando você vai a Jesus, você ingressa em Jesus, Satanás não pode impedir. É uma decisão que você tomou. É o livre-arbítrio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar agora atrapalhar o desenvolvimento da sua fé, a fim de que você não represente uma ameaça a ele e aos seus planos vergonhosos e maliciosos. E o que ele faz? Ele procura criar obstáculos
para que a sua fé não se desenvolva e você seja o tipo de cristão que expresse uma fé morta. E o que é uma fé morta? É uma fé sem obras, infrutífera, inoperante. Eu usei na semana passada o texto de Paulo, que está registrado em Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10, e eu o convido para ler comigo agora, para relembrarmos. Paulo diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Paulo não está falando aqui da plenitude da salvação, mas do início dela. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, para que você não se torne uma pessoa espiritualmente orgulhosa, achando que você pode ir quando quiser, encontrar quando quiser, ir a Deus quando quiser. Não é assim não, é Deus quem te chama. E no versículo 10, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então veja bem, você vai a Cristo, recebe a fé, e depois, no verso 10, ele diz: foi Deus quem nos fez o que somos agora. Repare bem, Ele nos criou em Cristo, fomos feitos novas criaturas, para o quê? Tem uma finalidade. Qual é a finalidade de sermos novas pessoas ou novas criaturas em Cristo? A finalidade é fazermos o que? As boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, antes de você ir a Cristo, Deus já havia preparado para você e para mim as boas obras que nós desenvolveríamos neste mundo. E por que não a fazemos? Porque ficamos dando desculpas, dizendo minha mente não funciona, a coisa não vai, eu não entendo, eu não sei, deixa outro fazer por mim, porque ele é melhor do que eu. Não, por que não fazemos? Porque estamos sendo influenciados, com certeza, pelo espírito do mundo e, consequentemente, por Satanás. Precisamos nos libertar urgentemente disto e nos tornarmos frutíferos para o reino de Deus, porque no reino de Deus uma fé sem obras é morta. E tudo que vem com o carimbo da morte não representa a Deus, não glorifica a Deus, porque Deus é vida. No domingo passado, eu falei com vocês durante a meditação de um grupo de judeus que vivia entre os inimigos na época de Neemias, quando o povo de Deus estava voltando da Babilônia para Israel, e eles estavam construindo os muros. Então, os judeus que construíam os muros recebiam as visitas dos judeus que moravam entre os inimigos, e esses judeus vinham lhes dizer que os inimigos tinham planos para matá-los. E eu mencionei porque esses judeus que moravam entre os inimigos tinham a liberdade de ir e vir, sem ser investigados. Não havia uma preocupação por parte dos inimigos, deles visitarem constantemente ou várias vezes os judeus que estavam na construção dos muros e falar para eles que eles corriam risco de morte. Interessante, não é? Os judeus que estavam lá, morando entre os inimigos, não eram incomodados. Os judeus que não moravam, que não tinham uma certa associação com aquele espírito mundano, eram incomodados e até jurados de morte. Percebe? Porque um
os que estavam entre os inimigos não faziam nada por Deus. Os que estavam fora da área dos inimigos estavam construindo um muro que Deus havia ordenado. Deus diz: vocês não vão construir suas casas primeiro, mas primeiro os muros da cidade. Eles estavam obedecendo a Deus e Satanás estava preocupado com eles. Assim também nós temos dentro da igreja pessoas que estão na igreja, mas vivem associados ao mundo. Estão debaixo da influência de Satanás. E o discurso deles é como aqueles dos judeus. Discurso do medo. Olha, toma cuidado, hein? Não mexa com essas coisas. Será que você é capaz? E assim, promovendo o medo, a desconfiança, a insegurança. E muitas pessoas acabam caindo nas armadilhas, nos ardis desses discursos e com certeza são enganados pela mentira satânica. Isso fica claro que Satanás, isso deixa claro que Satanás precisa de agentes em todos os campos de atividade. E por que não dentro das igrejas? Ele não está preocupado se eu e você permaneçamos na igreja, entre aspas, assistindo cultos e cantando. Ele não está preocupado com isso. Desde que nós sejamos o quê? Inoperantes e infrutíferos. E além do mais, que transmitamos uma mensagem falsa, ainda que remendada, com um sentimento de falso amor por Deus. Eu amo a Deus. Como você ama a Deus se você é infrutífero? Como você ama a Deus se é inoperante? Como você diz que pode amar a Deus se você não está disposto a morrer por si mesmo? Como você pode dizer que ama a Deus se não é dedicado a Ele? Como você pode dizer que ama a Deus se eu não vejo frutos na sua vida? Como você diz que ama a Deus se o seu coração não está ardendo, não está queimando, não está pulando para a presença de Deus? Você percebe onde está a mentira? Essas pessoas não buscam a vontade de Deus para as suas vidas, mas somente buscam seus interesses pessoais e o tempo todo estão pregando anseios humanos por vitórias, escrevendo hinos assim: você vai ter vitória, você vai pisar a cabeça do diabo. Pisar o quê? Se você não produz nada, nem membro de igreja você é. Um dia eu conversava com um desses cantores gospel, e eu perguntei: qual é a sua igreja? Ele disse: por enquanto eu não tenho. Como é que você não tem e vive cantando por aí? Você só vive nas igrejas dos outros ganhando dinheiro? Aí está a mentira. Aí estão os agentes satânicos. Em vez de você encher sua agenda com compromissos para cantar e até pregar, vai edificar o povo de Deus. Você acha que pregando um dia aqui, um dia ali, um dia lá, você vai edificar a igreja? Não vai. Você tem que gastar tempo em um lugar, como Paulo gastava. Ele gastou tempo na cidade de Éfeso, ele gastou tempo na cidade de Corinto. Quando ele não podia estar, ele enviava alguém para estar lá. E ele estava sempre supervisionando essa pessoa. Exemplo: Tito, Timóteo, Filemão, Epafrodito. Gente, vamos raciocinar, vamos pensar. Essas pessoas que só pregam anseios de vitórias terrenas, pessoais, elas nunca estão dispostas a observar como podem trabalhar pela implantação do reino de Deus, tanto em seus corações como nos de outros. Segundo Jesus ensinou lá nas bem-aventuranças: feliz é a pessoa
que é humilde, feliz é a pessoa que é pobre de espírito, feliz é a pessoa que chora os seus erros, os seus pecados, feliz é a pessoa que é humilde, que tem vergonha de si mesmo diante de Deus, que confia nele, feliz é a pessoa que tem sede e fome de fazer a vontade de Deus, feliz é a pessoa que exerce misericórdia, feliz é a pessoa que é limpa de coração, feliz é a pessoa que trabalha pela paz, feliz é a pessoa que é capaz de sofrer crendo que receberá o reino de Deus, que sofre com alegria espiritual, por ter prazer em Deus. Essas pessoas não pregam isso, eles não ensinam isso, então eles não ensinam o Evangelho, não pregam o Evangelho, não compartilham o Evangelho, mas compartilham uma mensagem falsa, porque são possuidoras de uma fé morta, falsa. O que eu estou falando hoje é muito sério, pesado, eu sei. E algumas pessoas vão dizer assim, mas ele é muito duro. Paciência. É duro, sabe por quê? Porque o teu coração é de pedra. Porque se fosse coração de carne, poderia se abrir. Mas a dureza do coração endurece a mensagem, porque ela tem que ser mais forte, mais dura, mais pesada, ela tem que bater. Uma vez que Satanás mantém dentro da igreja pessoas que buscam apenas interesses pessoais, por que então não lhes oferecer pregadores e pregações com objetivos falsos, que não são os de Deus? Paulo diz, ele ensina, isso lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que nos últimos dias as pessoas abandonariam a fé. A fé e os propósitos divinos para a mesma. É a fé. A vida de fidelidade a Deus, porque Deus nos chamou a Deus. Então as pessoas abandonariam os propósitos para uma vida de fé nos últimos dias. Por quê? Para darem atenção a espíritos enganadores e ensinamentos que vêm de onde? Dos demônios. Então são mestres influenciados por demônios. São mestres agindo pelos princípios de Satanás. A primeira coisa que eu queria que vocês observassem é esta. Os ensinamentos dos falsos mestres são uma rejeição aos ensinamentos de Jesus, o Mestre. O Mestre. O nosso texto base, o verso 1 diz, no passado, lá no Velho Testamento, apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Então, ele faz uma relação entre o passado e o presente da sua época. E por que não o nosso? Lá no passado apareceram falsos profetas, no tempo de Paulo apareceram, ou de Pedro, desculpe, no tempo de Pedro apareceram falsos mestres e no nosso tempo também vão aparecer falsos mestres. Eles, continuando, eles ensinarão doutrinas, o quê? Destruidoras e falsas. E rejeitarão o mestre que o salvou. O que significa rejeitar o mestre? Por que Pedro não escreveu Jesus? Por que ele escreve mestre? Porque esses caras se intitulam como mestres, como ensinadores, como educadores. E eles estão rejeitando o quê? O currículo do Evangelho, se vocês me entendem. Eles estão rejeitando toda a doutrina verdadeira. Tudo que Jesus pediu para fazer, eles fazem o contrário. Se Jesus diz que você precisa morrer, que eu preciso morrer, eles vão dizer, não, você precisa viver.
Mas eles não explicam o que é viver, porque o viver no Evangelho é a partir da morte do eu, mas eles dizem que viver é a partir da exaltação do eu. Você não pode ser pobre, você não pode ser miserável, você não pode ficar sem comer, você tem que ser rico, você tem que andar de BMW, você tem que ter um avião, um barco, um navio, uma fazenda, ser dono de um planeta. É isso que eles pregam. E a palavra de Deus continuando, Pedro diz, e isso fará com que caia sobre eles uma rápida, isto é, uma repentina destruição. Porque algumas pessoas quando leem isso, cairá sobre eles uma rápida, eles dizem, por que não caiu ainda? É porque isso vai acontecer no momento do julgamento, repentina, sem que eles percebam. Agora, se morrerem pregando do jeito que estão morrendo, longe do céu estarão. Então, tomemos muito cuidado. Ensinamentos destruidores. Satanás, ele influencia as pessoas a destruir a vida daquele que anda com Cristo, que iniciou sua caminhada com Cristo. Como? Matando, afastando-a de Deus e roubando. Esses ensinamentos trazem a destruição por meio da falsidade. Não creia nessa coisa. Você não consegue ser íntimo de Deus. Você não consegue entender a Bíblia. A Bíblia é muito difícil para você. Não foi isso que aconteceu na Idade Média? Quando tentaram roubar as escrituras das pessoas, mas à medida que a Bíblia começou a ser impressa pela ação da reforma, as pessoas começaram a ter seus olhos abertos e nações cresceram. E os povos melhoraram a sua condição social, econômica e educacional. Em segundo lugar, sem o ensino dos propósitos do Evangelho, a igreja se enfraquece espiritual e moralmente. O apóstolo Pedro diz, no verso 2, mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Os falsos mestres rejeitam os ensinamentos do mestre. E quando esses ensinamentos não são dados, as pessoas não entendem o propósito do Evangelho para as suas vidas. Eles dizem, eu tenho fé, mas a fé é morta. Porque eles não agem de acordo com os propósitos do Evangelho. Eles agem de acordo com os seus interesses. Então, esses falsos mestres, levantados pelo inferno por Satanás como seus agentes, enganam muitas pessoas, dizendo que estão pregando Jesus. Eu já ouvi até pessoas chegando para mim e dizendo, mas Walter, você é o dono da verdade? Não, eu estou alertando. Outro dia eu vi na internet alguém dizendo assim, Deus não precisa de defensores da verdade. Precisa sim, meu amigo. Eu sei que você pode estudar uma porção de coisas, você é uma pessoa estudada, preparada, mas você se engana. Nós somos chamados para defender sim a verdade de Deus neste mundo, e qualquer um que erra, seja eu ou você, precisa corrigir os seus caminhos e voltar à verdade. Porque falso ensinamento trará como consequência a destruição espiritual e moral. E o pior de tudo, quando o povo de Deus perde o temor a Deus e anda como mundano, as pessoas vão dizer, ele é como um de nós.
Por que eu preciso amar a igreja? A igreja não vai fazer nada para ser igual a ele, continuo do jeito que estou. As nossas vidas não estão causando impacto nas pessoas. Você vai num desses shows de louvores, você vê pessoas dançando de corpo colado. E alguém do lado achando graça. Nos Estados Unidos, shows gospel, as pessoas arrancam as camisas e suando, giram no ar, abraçam as menininhas, pegam no colo. Isso não é louvor. Isso é um caminho à pornografia. Isso é uma adoração a um bezerro de ouro em um deserto qualquer, zombando de Deus, encostado ao Monte Sinai, onde lá no alto tem um homem de Deus chorando por essas vidas, mas eles preferem o bezerro, eles preferem a falsidade, eles preferem o erro do que a verdade. Abra os teus olhos, comece a enxergar. Jesus está voltando e você não percebe que esse enxame de falsos ensinamentos aumenta cada dia mais, porque Satanás está com medo de ir para o inferno com pouca gente, mas ele vai arrastar com ele o máximo de pessoas que puder. Ele odeia Jesus, ele odeia a Deus, que o expulsou do céu e o transformou nessa pessoa que é vergonhosa, maliciosa. Se transformou no nosso inimigo. Jesus disse: o mundo odeia vocês, saibam que antes odiou a mim primeiro. Abra os teus olhos, enxergue. Muitas pessoas estão falando mal do Evangelho por culpa da nossa decadência. Jesus disse: você diz que é rica, que enxerga. Você diz que se veste bem. Igreja dos últimos dias, você não pode imaginar o quanto você é pobre, o quanto você é cega e quanto você está nua. Não foi isso que Jesus disse lá em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia, que eu creio que é a última igreja, é a igreja que representa o final dos tempos, os últimos dias do final dos tempos. Ele diz: compre de mim. Comprar exige esforço, exige trabalho, exige pagamento. Algumas pessoas dizem assim: eu fui salvo pela graça, Deus vai me levar para o céu pela graça, eu não sou salvo pelas obras. Vá pensando assim e você vai ver onde você vai jogar sua vida. Deus te chamou para realizar as obras que Ele preparou para você antes que você nascesse. Que mentira! Em todas as teologias existe sempre uma mentira. E você precisa abrir os olhos. No próprio livre-arbítrio existe uma mentira. Na própria doutrina da graça irresistível existem mentiras que Satanás colocou lá, enganos. Ele não quer que você morra para si mesmo. Ele não quer que você tenha prazer em Deus e faça a sua obra. É isso mesmo. Ele não quer que você seja frutífero, operante. Ele quer que você sente num banco de igreja e durma. Escute como alguém que não estivesse ali, que não respeitasse a presença daquele Todo-Poderoso que está lá. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio de vocês, reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês, em meu nome. Não é estar cumprindo um hábito religioso em seu nome, reconhecendo-o, colocando-se debaixo dele, submisso a ele, se rendendo a ele. Isso significa em seu nome.
debaixo da sua autoridade, com a sua aprovação. Nós não perguntamos mais se o modo como nos reunimos é aprovado por Deus. Simplesmente dizemos assim: ai, hoje o culto foi tão gostoso. Gostoso do quê? Há pouco eu ouvia no rádio um pregador dizendo: os nossos cultos são gostosos, não são como muitos por aí, são gostosos. Gostosos, o que significa culto gostoso? Nós estamos ficando loucos. Em terceiro lugar, para os falsos mestres, os lucros pessoais são mais importantes do que as pessoas e o reino de Deus. Eles só se preocupam com lucros, ou com a fama, com o prestígio, em alcançar benefícios, algum benefício. O apóstolo Pedro diz no verso 3, em sua ambição pelo dinheiro, o Deus Mamon, que Jesus condenou quando ensinava os seus discípulos, dizendo: vocês vão ser pregadores, vocês não podem amar a Deus e ao dinheiro, vocês não podem amar a Deus e a Mamon, vocês não podem fazer a obra de Deus por dinheiro, vocês não podem fazer a obra de Deus por salário. Deixa que o povo de Deus reconheça e aprove o seu trabalho e diga a vocês o quanto vocês precisam ganhar. O obreiro é digno do seu salário, ensinou Paulo, mas o obreiro não estabelece o seu próprio salário. É o povo, numa decisão, que estabelece o quanto este homem, o quanto um pregador, o quanto um mestre, o quanto um homem de Deus pode receber de sua igreja, como honra pela sua dedicação. Em sua ambição pelo dinheiro, diz Pedro, esses falsos mestres vão fazer o quê? Explorar vocês. Isto é, usá-los para benefício próprio. Existe uma maquinação, uma manipulação, um mecanismo malicioso, malvado, pecaminoso, enganoso por trás. E o que eles farão? Contando histórias inventadas, inverídicas, mentirosas, sensacionalistas, querendo provocar algum impacto, porque o povo de Deus já não lê a Bíblia. As pessoas que estão aos seus pés, ouvindo a palavra de Deus, não vão ouvi-la. Eles dizem que falam da Bíblia, mas eles inventam histórias. Eles torcem as escrituras, eles transformam a verdade em uma mentira, porque é isso que eles amam, porque eles servem ao pai da mentira. Mas Pedro continua. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta. Quem é o juiz? Jesus. E o destruidor deles está bem acordado. Quem é o destruidor? Jesus. Jesus é o juiz e o destruidor é aquele que irá enviá-los ao inferno, à segunda morte, ao lago de fogo, à geena, como ensina o livro do Apocalipse. Cegos guiando cegos. Mas volta, essas pessoas que estão lá, elas não vão ter uma misericórdia de Deus como poderiam ter, se elas são interesseiras. O que elas querem é isso. Elas ouvem o chamado de Deus, mas elas correm atrás do que pode lhes favorecer, lhes trazer benefícios. Elas mentem para si mesmas e buscam mentirosos para continuar a alimentar suas mentiras pessoais, íntimas. Elas não querem mudar de vida.
Por isso que, para terminar, o quarto, sem que percebam, os falsos mestres atuam pelos princípios de Satanás. Muitos deles, um dia, se converteram verdadeiramente a Cristo, mas começaram a andar com falsos mestres, pessoas desajuizadas, pessoas que por alguma razão, por algum benefício, por causa de dinheiro, por causa de fama, se colocaram afastados da palavra de Deus e ela não mais agiu dentro de seus corações e de suas consciências. E Satanás vem e rouba, vai roubando, vai roubando, vai roubando, até o ponto de destruí-los. Jesus disse em João capítulo 10, versículos 8 ao 10 o seguinte: todos os que vieram antes de mim são o quê? Ladrões. Isto é, são defraudadores, falsos mestres que abusam da confiança das pessoas para ganho próprio ou ganhos próprios. De quem ele está falando? De Satanás? Não. Ele está falando de líderes, falsos messias, falsos mestres, falsos profetas, não dos verdadeiros. Por tabela, ele acusa Satanás, porque esses que vieram antes deles, esses falsos, agem pelos princípios satânicos. Eles são ladrões. E Jesus diz, e ainda mais, são bandidos, ladrões, saqueadores, que surrupiam, que roubam. Percebe? Então, ele diz, mas as ovelhas, a expressão ovelhas aqui significa as ovelhinhas. Ela está assim, as ovelhinhas, isto é, aquelas que comem no pasto do Senhor, não deram atenção à voz deles. As ovelhinhas são a minoria. Então Jesus diz, escute bem, eu sou a porta. Não é uma mensagem qualquer. Não é a sua felicidade. Não é o seu bem-estar. A paz enganosa do sentimento, mas é a paz com Deus. E Jesus é quem dá esta paz com Deus, que confirma a nossa amizade com Deus. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair, e achará comida. Agora repare o verso 10. O ladrão, que ele se referiu lá em cima no verso 8, só vem para roubar. Percebe? Roubar. Ele quer roubar as sementes. Mas para roubar ele tem que matar. O que é matar? Afastar a pessoa da palavra de Deus, do evangelho, do verdadeiro evangelho, da verdade, da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus, do perfeito entendimento do Espírito Santo, dos propósitos da fé, dos propósitos da palavra de Deus, dos propósitos do evangelho e da conversão, para depois destruir. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas, as minhas ovelhinhas, tenham vida. E vida, ou melhor, a vida completa. A vida que é abundante, porque a abundância será experimentada na eternidade. Aqui nós vamos experimentar as abundâncias dos seus recursos, para que nós possamos superar a nós mesmos, ao mundanismo, aos demônios e ao próprio inimigo Satanás.
Com os recursos da graça de Deus, superaremos os seus ardis. A minha esperança é que Deus tenha falado com você, usado a minha vida e ensinado a você algo muito sério. Que aperfeiçoe sua vida cristã, que o conduza à presença de Deus e que o mantenha ligado a Ele. Pois eu vou passar, outros passarão, mas Ele não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção neste instante, que o Senhor nos proteja contra os ardis, contra as mentiras, as armadilhas do nosso inimigo. Neste mundo, Pai, eu nunca vou experimentar a felicidade, mas me faça sentir feliz servindo a Ti, morrendo pelo Senhor e às vezes até sofrendo pelo Senhor. Que eu aprenda este caminho de felicidade, que eu aprenda este princípio da felicidade. Senhor, abençoe estas famílias, que eles voltem a ouvir essas coisas, a guardar essas coisas, a anotar. Escondi a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Abençoe essas famílias, em nome de Jesus. Que Deus dê a vocês uma ótima semana e até domingo, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.